meus amigos disléxicos, você está no Dislexi Club, o canal que fala sobre dislexia de uma maneira divertida, descontraída e totalmente descomplicada. Neste vídeo nós vamos falar sobre treinos, mas não um treino qualquer, treinos intelectuais nas férias. Sim, os disléxicos não podem ficar sem estímulos intelectuais no período de férias. É exatamente isso que eu vou falar agora, então se liga aí. Ai, férias, férias, férias. O período tão esperado para tantos alunos, principalmente os disléxicos, onde o ambiente hostil muitas vezes da sala de aula dá lugar a longos períodos de videogame, TV, streaming e ficar moscando sem fazer nada? Oi? Vamos lá, meus amigos disléxicos, uma coisa que eu preciso frisar e deixar muito claro para vocês. Pessoas com dislexia não podem passar longos períodos de tempo sem estímulos intelectuais, ou seja, sem estudo. Mas sim, tem maneiras de trazer o lúdico, a brincadeira ou pequenas atividades menores, espaçadas, pontuais em longos períodos de tempo, ao invés de ser profundamente muitas horas. Não, tem como adaptar sim essas atividades para os períodos de férias. Ai, Pipo, mas o meu filho, ele sofre tanto na escola. Férias não é férias, férias não é para relaxar, férias. E quem disse que a leitura de um livro te impede de relaxar? Ponto muito importante aqui agora, um assunto para os disléxicos e para os pais que estão me vendo aqui agora. Vocês com certeza já perceberam em outros períodos de férias? Vamos lá, puxa de um HD ali da sua memória, volta lá no tempo da sua memória que você vai lembrar que quando você passava longos períodos de férias ou num feriado prolongado, quando você voltava às aulas, parecia que você tinha esquecido tudo. Fazendo aqui uma analogia de um carro dos anos 90, parecia aquele carro movido a álcool, cheio de compras, em dia chuvoso, subindo a ladeira, e ladeira de paralelepípedo, não tinha asfalto, fazia todo o esforço, não engasga? Pois é, essa analogia parece nós disléxicos voltando no período de aula. Porque este longo período de pausa, sem estímulos intelectuais, o disléxico sente bastante. Pessoas com dislexia demoram mais ou menos 14 dias para poder assimilar todo o conteúdo novamente. Se você é mãe e pai de disléxico, sente alguma dificuldade no seu filho em ter uma rotina de estudos, superar as dificuldades de leitura, superar os desafios da escrita, ainda é difícil para ele com tantos erros ortográficos, saiba que eu tenho uma mentoria focado em ajudar mães, pais, disléxicos de todas as idades a superarem os desafios da dislexia. Nessa mentoria eu ajudo vocês a otimizarem a rotina de estudos, uma rotina de estudos que potencializa a aprendizagem e o entendimento dos disléxicos. Técnicas de leitura para transformar disléxicos em grandes leitores. E também quais estratégias eles podem usar para diminuir a incidência de erros ortográficos. Mas sem deixar de lado também como cobrar à escola os direitos que o seu filho tem para que ele seja resguardado em todas as adaptações necessárias. Se você quiser saber mais e quiser fazer parte da minha mentoria para eu te ajudar de forma personalizada, individual, vá no link aqui na descrição. Disléxicos que treinam nas férias, que têm esses bons estímulos intelectuais, o tempo reduz pela metade. Mais ou menos de 5 a 7 dias o disléxico demora para retomar o ritmo dos estudos de novo. Não tem como eu prometer que ele não vai ter dificuldade escolar, mas tem como eu te garantir que o tempo de assimilação do conteúdo fica menor. E você vai perceber aqui nos exemplos que eu vou trazer que não são atividades sofridas. Não, você consegue trazer o lúdico, a brincadeira,
que o estimula intelectualmente. Vamos lá. Tô aqui com os meus cadernos, e eu já apresentei esses cadernos em outros vídeos aqui do Dyslexia Club, os meus cadernos de quando eu era criança. As minhas atividades de férias estão aqui. Quando eu tinha 6 anos, e sim, 6 anos, porque veja aqui, olha só, 2000, 22/2/2000, olha só, caderno de caligrafia. Ah, Pipo, isso não é muito caderno de caligrafia. Não, mas olha só, cópia, minha mãe escrevia aqui e eu copiava embaixo. Minha mãe percebia que eu não escrevia lá tão retinho quando estava um embaixo do outro, então minha mãe adaptou. Olha só, minha mãe, opa, falhou. Minha mãe, olha só, escreveu uma embaixo da outra, só que dessa vez na horizontal. Eu fiz isso, olha só, no meu período, só que não eram férias escolares, mas todas as férias, 2/2/2000, não era período de férias, mas sempre em período de férias eu sempre estava fazendo alguma atividade. Vamos ver agora outras atividades. Olha só, 2001, mais cadernos de caligrafia. Estão vendo aqui? Agora sim. Mais atividades de caligrafia. Outras atividades aqui. Desenhe. Aqui tudo bem, meu desenho ficou simples. Desenhe e escreva uma história, que eu desenhei a mamãe e o meu gatinho Simba. Sempre cresci com gato. Simba, infelizmente, não está mais aqui entre nós no mundo dos vivos, mas eu cresci com esse gatinho. Ele foi meu companheiro durante anos. E aqui escrevi uma história sobre a mamãe e sobre o meu gatinho. Que mais? Vamos aqui, um outro caderno. Esse aqui é mais cheio. Por exemplo, aqui, ó. Passatempo da Turma da Mônica. Caça-palavras, ache o enigma, cruzadinha, diagrama. Pra você ver como Turma da Mônica, e olha só, Maurício de Souza patrocina nós, como isso me ajudou demais nesse meu período de desenvolvimento. Olha só, minha mãe pegava a última página dos gibis da Turma da Mônica, onde não tinha balão, e minha mãe criava uma história, uma situação assim. Filho, Turma da Mônica esqueceu de colocar balão aqui, nessa página aqui. Você pode ajudar eles? Tá, posso. Aí eu ia aqui do lado e escrevi a história que não tinha aqui no balão. Olha só aqui, ó, muito bem, reforço positivo. Tô aqui trazendo para vocês, mamães e papais e disléxicos, essas atividades, porque no período de férias vocês precisam pensar atividades em que estimulem leitura, estimulem escrita e estimulem lógica. Então aqui percebam, várias atividades aqui estimulam a escrita. No caso aqui, outro aqui, ó, da Turma da Mônica, tirinha da Turma da Mônica, e escrevi a história aqui do lado. Pais e mães que estão me vendo. Isso aqui, fazer cruzadinha, achar enigma, escrever história, 5 linhas. Demora muito tempo? Passem essa atividade pro filho de vocês e depois, ó, pode brincar, videogame, streaming, YouTube, fique à vontade. O ponto é, sim, o seu filho deve relaxar, mas ele não deve viver uma rotina só relaxada. Ele deve ter uma rotina constante que envolva leitura e escrita. Por quê? Porque quando ele voltar às aulas, repito, se ele não tiver estímulos intelectuais que envolvam leitura, escrita e lógica, seu filho vai sofrer muito. Não estou querendo dizer que você precisa seguir com a mesma rotina de terapias com ele, não. Mas assim que ele acordar, tomou o café, escreva uma história. Assim que ele acordar, tomar o café, faça uma cruzadinha. Assim que ele acordar, tomar o café, faça um desenho. Por exemplo, um outro desenho aqui que minha mãe fazia comigo, olha só. Pinte e faça uma redação. Tá aqui. Escrevia uma historinha. Então, sempre tenham isso em mente. Aí, com certeza, vai ter mãe ou pai que vai parar aqui e vai falar assim: ah, mas Pipo, sua mãe fazia isso porque ela era professora. Meus queridos, vou responder de uma forma doce. Minha mãe é professora universitária. Minha mãe não lidava com criança. E eu era criança na época. Não precisa ser pedagogo para dar treinos de leitura e escrita para o seu filho. Isso é terceirizar a educação. Pensa comigo. Eu já falei esse exemplo em outros vídeos. Como alguém, um futebolista, um jogador, se torna um exímio cobrador de falta? Treinando falta. Pombas. Como é que o Zico se tornou um bom cobrador de falta? Ele treinava falta. Como o Pelé se tornou um cobrador de falta? Sim, até o Pelé treinava. Como é que Maradona se tornou um bom cobrador de falta? Treinando falta. Marcelinho Carioca, treinando falta. Outros exemplos. Como é que alguém se torna um exímio desenhista? Desenhando. Como
Como você quer que o seu filho supere as dificuldades da leitura se você não bota um livro na mão para ele ler? Ler alguma coisa é melhor do que não ler nada. Então pegue os assuntos que o seu filho mais gosta e entregue para ele em forma de leitura. Seu filho gosta de animes? Dê um mangá para ele ler. Ele gosta de história em quadrinhos? Dê uma HQ para ele ler. Seu filho gosta de algum personagem específico? Ache livros desse personagem para ele ler. Até vou pegar aqui uma sugestão de um livro, aqui ó, nas férias, que me ajudou bastante. Tá aqui na minha biblioteca. Uma sugestão que também tô ganhando nada para falar desse personagem. É Kozak Naive, patrocina nós também. Aqui ó, um livro que me ajudou muito no meu desenvolvimento da leitura é aqui ó, Capitão Cueca. Ai Pipo, mas meu filho vai ler uma história de um homem de cueca? Não tem nada coisa estranha aqui. O personagem Capitão Cueca é um diretor de escola malvado, assim, bem malvadão. E ele foi hipnotizado por esses dois garotos. E toda vez que alguém estala os dedos perto dele, ele pensa que é um super-herói e vai combater o crime. Esse livro aqui, essa série de livros aqui, me ajudou muito a entrar no mundo da leitura. Por quê? O livro inteiro tem imagem. Isso aqui a gente está falando, esse livro aqui é dos anos 2000. Hoje, a nova tiragem, todas as imagens são coloridas. Na minha época eram todas preto e branco. E outra coisa legal, que os livros do Capitão Cueca, eles têm essa parte aqui de flipbook. Então, por exemplo, você pode aqui, ó, virando a página rapidamente, fica como se ele estivesse se mexendo. Posso ficar aqui uma eternidade fazendo isso. E outra coisa também, porque o Capitão Cueca é interessante, porque o criador do Capitão Cueca, o Dave Pilkey, é disléxico. Então é um disléxico escrevendo livros pro mundo inteiro. E se um disléxico escrever uma obra, escrever um personagem, também ajuda outros disléxicos, porque ele fala, ele gostaria de ter inventado um personagem, de ter criado um livro que ele mesmo gostaria de ter lido. Por isso que todas as páginas são em letra grande e tem figura. É difícil introduzir um personagem desse na rotina do seu filho? Eu acho que não. Até fica aqui até sugestão, porque o Capitão Cueca ele tem série na Netflix. Netflix patrocina nós também. Todo mundo patrocina nós. Netflix tem uma série sobre o Capitão Cueca. Então você pode colocar um episódio pro seu filho ver. Se ele achar engraçado, se engajar e gostar do personagem, maravilha. É 2 palitos para você colocar aqui o livro para ele ler. O importante é, disléxicos são criativos? Já falei aqui que sim, são criativos. Mas não adianta essa criatividade do disléxico que ele tem naturalmente se ele não for treinado para. Então, livros ajudam a refinar a criatividade do seu filho, da sua filha. Outras questões, por exemplo, peça para o seu filho fazer um desenho do personagem favorito dele e depois escrever uma história desse personagem. Ou melhor, dele inventar um personagem e depois escrever uma história para esse personagem. O Dave Pilkey, ele começou a escrever a história do Capitão Cueca quando ele estava na escola. Sabe, quando ele estava naquela aula chata que ele não aguentava, ele sentava lá e ficava rascunhando, desenhando, escrevendo história. Sim, um disléxico escrevendo história. Então, por que não? Peça para o seu filho inventar um personagem e pedir para ele criar uma história, criar um enredo, criar uma narrativa para esse desenho que ele criou. Hashtag fica a dica. Tá bom, Pipo, e na lógica? Como estimular o pensamento lógico de uma criança com dislexia? Muito bem. Jogos de tabuleiro, jogos de... E não é nem aqueles... quando eu falo jogo de tabuleiro, é tabuleiro clássico mesmo, damas, xadrez. Vou contar um segredo aqui, eu jogo xadrez todo dia. Sim, eu tô lá no chess.com, vou deixar até aqui embaixo o meu nick do chess.com, me chamem lá pra gente jogar uma partidinha de xadrez juntos, me chamem lá. Eu jogo xadrez todo dia no chess.com porque isso estimula a mente. Não é porque eu sou um disléxico que superou as dificuldades da dislexia que eu parei de treinar. Não, treinos constantes, estímulos constantes, sempre vigilante. Então eu jogo xadrez todos os dias, aquela 15 minutinhos, uma partidinha só, depois volto às minhas atividades. Estímulos
constantes, treino constante. Como eu sempre falo, repetição com correção leva até a perfeição. Ah, mas Pipo, a gente vai viajar nas férias. Tudo bem, eu não quero destruir as suas férias. Eu não quero destruir a sua viagem. O pessoal pensa que, tipo, fazer atividade nas férias é destruir as férias das pessoas. Não. Impede de você levar em algum momento o livro do Capitão Cueca. Impede, por exemplo, de você estimular o seu filho ou a sua filha a fazer um diário da viagem. Inventar poemas da viagem, dos lugares que visitou, inspirar a escrever sobre isso? Gente, é escrever, é estimular, é aproveitar experiências de vida e criar arte em cima disso, e criar ideias em cima disso. Parado não dá para ficar. E jogos de tabuleiro, ainda que treinam a lógica, também jogos mais modernos, como Monopoly, Banco Imobiliário, Imagem-Ação, tantos outros. Se vocês pararem para pensar, aprender a cozinhar nas férias também é possível treinar leitura e escrita em todo esse processo. Porque pensem comigo. Filho, vamos cozinhar juntos próximo sábado? Aí vai ficar todo feliz. Vamos. Que tal a gente aprender a fazer cookie? Bora, vamos, filho. Só que olha só. Vamos ver junto um vídeo no YouTube pra gente aprender a fazer cookie? Porque o papai também não sabe, mas vamos fazer junto? Bora. Filho, olha lá, ó. Anota aí. Anota o que ele falar. Então ele vai estar falando, pega tal coisa, pega outra coisa, papapá. Aí você fala assim, filho, vai anotando ali. Aí o pai vai falando, vai anotando. Como o seu filho é um assunto que ele gosta, ele vai se interessar por fazer, ele inclusive, mesmo que demore para anotar, estimule ele. Vai, filho, você está conseguindo isso, anota. Faz um desenho aí para não esquecer. Quando chegar o momento de fazer o prato, de fazer o doce, fazer a comida, fazer sei lá o que vocês decidiram fazer juntos, fala assim, filho, lê pro papai, lê pra mamãe, filha, lê pro papai, lê pra mamãe, lê o que tá escrito. Primeiro, o que a gente primeiro precisa pegar? O que a gente precisa pegar depois? O que a gente precisa pegar depois? O que a gente precisa pegar, você tá estimulando ele ou ela a ler as próprias anotações. Percebe? É tipo um ler em voz alta, só que de uma coisa que ela gosta, que ele gosta. Então, mães e pais, sendo muito honesto, é possível fazer atividades de leitura, escrita e lógica nas férias totalmente. Basta literalmente vocês se interessarem, vocês quererem, vocês irem atrás e um pouquinho de criatividade é possível fazer qualquer coisa. Fazer macarrão. Se eu parar para pensar, fazer a massa de macarrão é a coisa mais simples do mundo. Você praticamente precisa de farinha, sem fermento, faz um montinho em cima da bancada, faz um montinho, faz um buraco no meio desse montinho, quebra 2 ovos e amassa. O amassar, coordenação motora fina sendo treinada. É possível fazer qualquer coisa nas férias que estimule leitura, escrita e lógica. Vocês vão perceber que fazendo tudo isso nas férias, o seu filho, a sua filha, vai aprender muito mais. E é isso, meus amigos disléxicos, eu quero saber, vocês já fizeram alguma atividade nas férias que ajudou muito vocês? Ou se você tem alguma dificuldade e não sabe como aplicar isso na sua rotina, pergunta aqui pra mim, escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou ajudar todo mundo. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Pipo, fundador do Dislexic Club e lembre-se, grandes disléxicos nunca desistem. Aquele abraço.